Eu sou Saad e essa é a minha história. Continuando, depois que a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. A minha mãe adotiva faleceu, eu tinha 13 anos. E aí, depois de 15 dias, teve uma festa na cidade. E eu queria muito ir essa festa na cidade, porque era uma banda famosa e estava vindo nesse clube, que tinha um clube lá na época. E a minha irmã se rebelou, né? Se revelou, não sei como é que fala agora, dizendo que eu não ia, porque a mãe dela, essa minha irmã boa, a mãe dela tinha falecido e a gente tinha que viver o luto. Mas já tinha passado 15 dias. Só que a irmã dela, a irmã dela, a ruim, ela ia, comprou roupa, se preparou para ir. E o irmão dela também, um dos irmãos dela que também era ruim, que só gostava também na época de festa, ele também falou que ia. Só que ela não achou um problema eles dois irem. Mas eu, para ela, era um problema. Eu falei, não, eu vou. Seus irmãos, que era filho dela, vão e eu não vou? Eu vou sim. Ah, você não vai? Vou. E eu fui. Eu fui para essa festa depois de 2 semanas que ela tinha falecido. Porque eu, desde pequena, até hoje, eu não vivo luto nenhum. Nenhum. Ó, já faleceu meus pais biológicos, meus pais adotivos. Já faleceu, eu já perdi um noivo, né, por câncer. Vou contar aqui também pra frente. Já perdi o meu melhor amigo, já perdi 2 irmãos adotivos. Apesar que, né, não fazia muito questão, mas não vivi luto. Já perdi minha melhor amiga, já perdi vários amigos aqui. Eu perdi aqui meu melhor amigo, eu perdi a minha melhor cunhada. Minha cunhada, que eu amava demais, que é a irmã do meu esposo, ela faleceu. Eu não vivi o luto. Eu vou tudo bem que o funeral daqui é diferente do Brasil. Eu vou pro funeral, aqui, né? Não é aquele escândalo igual a maioria do Brasil. Vou pro funeral, fico ali, né? Ouvindo tal, que, né? Aqui a cerimônia é diferente do Brasil. Ouço a cerimônia e depois eu volto para casa. No outro dia eu vou trabalhar. Alguns deles, né, que faleceram, dão luto de 3 dias. Eu não vivo o luto de ninguém, porque é uma coisa minha. Eu penso assim, ó, morreu, se morreu com Jesus, amém. Se não morreu com Jesus, é um problema dele. Mas eu não fico ali remoendo, chorando, sofrendo. Não. Até agora não, né? Pode ser que na velhice eu mudo. E aí, quando ela faleceu, eu tive um desejo de ir embora para qualquer lugar que não fosse aquela cidade ali. Por quê? Eu não gostava daquela cidade, das pessoas. Eu gosto da cidade. É uma cidade pequenininha, pacata, é uma cidade tranquila, é uma cidade cheia de ladeiras, mas é boa. É as pessoas na época, na minha época, gente, não agora. Agora eu não sei, porque a maioria foram embora, a maioria faleceram, né? A maioria tá velhos igual a mim. E aquela época eu não gostava, porque as meninas tudo perdida, né? Quase todas tinha filho do vizinho, da vizinha. O pai de um era de 3, 4 mesmo na cidade, sendo uma cidade pequena, então ficava todo mundo com todo mundo. E eu nunca fiquei com ninguém dali, né? A época que eu namorei a primeira vez, né? Meu primeiro namoradinho, que eu tinha meus 15 para 16 anos, ele era de fora, né? Só que, isso aí também eu conto mais da frente, e eu falei, não, eu vou embora. Agora que eu tenho 13, mais na frente eu vou embora. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu chamei essa minha irmã, que ficou responsável por mim, que quando a mãe dela faleceu, a mãe dela pediu para ela tomar conta de mim. Só que depois ela arrumou alguém. Então, assim, eu me senti um empecilho de ficar na vida dela, sabendo que ela ia fazer uma família. Eu falei pra ela assim, ó, eu vou procurar um lugar pra mim ir embora. Ela falou assim, não, você não vai sair daqui de casa não, você tem 14 anos e você tá na minha responsabilidade. Eu falei, não, eu vou embora. Aí ela conversou com um dos irmãos dela, que na época morava lá em Juiz de Fora, lá em Minas, e pediu pra mim ir pra casa dele estudar. Aí ele aceitou. Eu fui pra lá, pra casa dele, aos 14 anos. Eu fui pra casa dele, né? Fui feliz da vida no ônibus, 21 horas de viagem, mas pra mim foi como se eu tivesse feito 30 minutos, de tão feliz que eu tava. Nem saía do ônibus pra nada, nem pra ir ao banheiro, nada, nada, com medo. Não que eu fiquei 21 dias, 21 horas, desculpa. Não que eu fiquei 21 horas dentro do ônibus, não. Dentro daquela época lá, os ônibus tinha banheiro, tinha tudo. E minha irmã preparou o lanche, o almoço pra me levar comigo, pra mim não gastar na estrada, né? Apesar também que eu não tinha muito dinheiro. E aí ela conversou com esse irmão. Só que ela falou assim, olha, Sade, agora eu tô um pouco apertada, não vai dar pra me pagar sua passagem. A passagem na época não era nem R$ 100. Eu falei, não, o importante é que eu vou. E aí, e nisso, né? E nisso, quando a mãe dela
voltando lá, né, na mãe delas, estava doente no hospital, lá na Bahia, essa irmã ruim nunca foi dormir no hospital com ela. Eu ia, acompanhava, e a minha irmã, essa irmã boazinha, os outros filhos, de 13 filhos, só uma cuidou da mãe. Uma. O resto foi assim, eram uns filhos ruins, eram uns filhos... Às vezes a gente fala assim que a gente tem um devorador na vida, né? Porque é um demônio o devorador, não. O devorador da vida da minha irmã eram os irmãos dela. Um irmão preguiçoso, o outro trabalhava, não ajudava dentro de casa, só queria comer, comer, comer. Eu e minha irmã, essa outra. Às vezes essa ruinzinha também ajudava. Os que ficaram dentro de casa, porque o resto, quando eu fui morar lá, 4, porque eles tinham 8 filhos biológicos e 5 que eles tomavam conta, que eles criavam, né? 3 já estava grande, já tinha ido embora. Quando eu cheguei naquela casa, só tinha essa irmã boa, essa ruim, 2 irmãos. Um era bonzinho, mas tem o vício da cachaça. O outro, que é ruim, fofoqueiro, fazia também da minha vida o inferno. O de criação e basta. E meu pai e minha mãe, acabou. Adotivo. E aí, eles não ajudavam em nada. Eles eram próprios devoradores de casa. Não fazia nada. Tudo que fazia era reclamando. Aí um deles entrou em depressão profunda e bebia muito, mas graças a Deus, assim, nunca foi agressivo comigo, nunca me tratou mal, nunca quis me bater, nunca me faltou de respeito. Eu gosto muito dele, muito. Ele, quando voltava da roça, ele trazia fruta, ele descascava a cana pra mim, ele descascava a laranja e me dava no prato. Senta aqui. Todo sábado ele me dava 10 centavos. Ah, era uma felicidade. Eu amo ele. Irmãozinho, tô chegando, viu, que eu vou ir te ver. Tem 9 anos que eu não vejo ele. Mas eu vou ver agora em janeiro de 2026, eu vou lá ver ele em nome de Jesus. E aí, e o outro irmão, né, que era pra mim, né, gente, cada um, uma cobra, fuxiqueiro, ruim pra mim, frio. Nossa, era antipático. Eu não suportava ele. Eu só vim se dar bem com ele quando eu saí daquela cidade. Mas eu não suportava ele, só que eu ficava quieto, né? Dava uma de boazinha, ajudava ele, vendia coisa pra ele na rua. Ele não me dava dinheiro, ele não me pagava. Ele era muito ruim, miserável. Só uma vez que eu passei na cara dele, que eu trabalhei o dia todo na rua vendendo banana real. Eu e ele tinha vergonha. Ele sabe fazer qualquer coisa, de lanche, salgado, bolo. Ele tinha vergonha de vender coisa na rua e colocava eu e o outro, que é sobrinho dele adotivo, que a gente tem a mesma idade. Aí o sobrinho dele, né, preguiçoso no mundo, saía, vendia 3 ou 4 banana real, eu não sei se tinha vergonha, e voltava para casa com a bandeja cheia, dizendo que não conseguiu vender, mas era mentira, porque ele era preguiçoso. E aí eu saía com essa bandeja grande, cheia de banana real, voltava sem nenhuma. Não comia nenhuma na rua. Eu ficava nas portas pedindo água, porque eu gostava muito de pedir água. Até hoje bebo muita água. E quando eu voltava, ele não me pagava. Um dia eu pisei o pé. Não, aí depois veio uma festa de uma santa lá, que é dezembro, nessa cidade. Ele falou assim, vem me ajudar, por favor, porque você conhece todo mundo, você sabe conversar, babá. Eu fui ajudar, achando que ele ia me dar outro dinheiro. Ele também não me pagou. Depois ele inventou de vender umas pizzas. Ele abriu um localzinho e falou assim, me ajuda lá, que eu te pago tudo junto. Ou melhor, eu vou pra tal cidade e trago um presente pra você. Quem disse? Aí eu dei um show, eu xinguei ele todinho, xinguei ele. E no dia que eu fui viajar pra Minas, ele pegou e me deu essa bolsa, que eu lembro até hoje. A bolsa toda colorida, era de napa, sabe aqueles pano ruim parecendo de sofá? Daquele, ainda me deu pior ainda, de tudo que eu tinha feito por ele. Mas é assim, né? Mas tudo bem, mas eu vou contar a história depois, que eu já fiz por ele, e ele muito ruim pra mim, até hoje. Ele é ruim pra mim, até hoje. Mas eu agora, da 2021, tive já a distância, porque é muito ruim você só ser amigo, você sozinho. Não que eu queria amizade com ele, porque ele foi muito ruim pra mim na minha infância. Mas tem uma aproximação assim, né? Mais ou menos. E aí, eu falei pra minha irmã. Aí minha irmã falou assim, agora eu não tenho dinheiro. Deus é tão... Eu não sei se Deus estava me forjando. Às vezes eu penso, eu falo, vai ver, Deus estava me forjando, né? Pra me botar onde eu tô hoje, no lugar de honra, né? Vivendo bem, mais calma.
Eu vou contar isso aí depois. E aí, fui pro supermercado com minha irmã, né? Nesse mesmo mês que eu decidi, né? Um dia eu vou fazer um vídeo com ela, pra ela contar essa história também comigo. Vou ver se eu faço o vídeo com todos eles pra vocês verem. Porque dois já faleceram já. Mas eu vou contar também a história da experiência que eu tive com eles. E aí, esse segundo irmão, o primeiro eu contei a história da ruim, agora o segundo, vou contar por número. Esse segundo irmão foi muito, muito ruim pra mim. Era fofoqueiro, não podia falar nada, fazer nada na rua, que ele ia contar pra minha mãe batia. E ele ficava rindo porque ele era debochado, ele era arrogante, ele era ruim, uma pessoa amarga. Agora eu não sei, né? Eu tô falando aquela época que eu vivi lá. Eu saí de lá, eu tinha 14 anos. E aí eu fui pro supermercado com minha irmã. Fui pro supermercado pra minha irmã, achei R$ 95 no chão. Ainda bem que ela tava comigo. Eu falei assim, minha irmã, porque eu gosto muito de chamar as pessoas que eu considero de irmã. Aqui eu tenho a melhor amiga que eu chamo ela de irmã. Eu gosto muito quando eu tenho esse afeto. Falei, irmã, olha pra aqui pro chão. Aí ela falou assim, de quem é? Aí eu falei, não sei. Aí ela falou assim, bora fazer assim, vamos pegar, porque essa minha irmã é muito honesta, graças a Deus. Ela falou assim, eu vou pegar e vou dar à gerente do supermercado. Se ela não encontrar a dona, ela vai me devolver, porque essa gerente do supermercado daquela cidade, ela era evangélica na época. Eu não sei agora, porque eu não sei nem se ela tá viva, mas eu tinha o quê? 14 anos. Então, eu lembro ainda o nome dela, o lugar. Eu lembro ela todinha, a gerente. Aí ela falou assim, bora deixar com a gerente. Olha só, ele foi o próprio Deus. Se ela não achar, ela vai me chamar. Ela vai me chamar e ela vai me dar ok, obrigada. Ela vai me dar o dinheiro e eu te dou, porque foi você que achou. Eu falei, não, a gente divide. Passou 15 dias, nem 15 dias foi. Minha irmã voltou lá, porque minha irmã só fazia compras lá. Fui fazer a compra lá no supermercado e ela falou assim, fulana, eu não achei o dono do dinheiro, então eu vou dar pra você pode ficar. Aí ela falou assim, não foi o que eu achei não, foi a minha irmã. Então com certeza ela olhou pelas telecâmeras, né? Creio eu que sim, pelas câmeras. E aí minha irmã falou assim, fica e deixa pra sua viagem. Eu falei, não, como você que me trouxe pro mercado, então eu vou te dar metade. Ela falou assim, não, você fica pra comprar sua passagem. Ela mesma foi lá e comprou minha passagem pra uma semana depois. Nossa, eu fiquei numa maior felicidade. Vocês não têm a mínima ideia. Viajei pra Minas. Ah, foi um inferno. Eu fui feliz até chegar no ônibus. Quando cheguei no ônibus, um inferno lá. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia é bom. Depois, eu não sabia que esse terceiro irmão, ele era o próprio Satanás. Ele era ruim, ele era arrogante, ele passava as coisas na cara. Ele só falava gritando. Eu acordava 5, 6, 7 da manhã, ele batendo, espancando a mulher. A mulher também era perturbada igual ele, mas aqui é minha história, né? Então eu não posso entrar em detalhe dele. Ele batia na mulher, depois ele chegava bêbado todo dia, ele é alcoólatra. Hoje eu fiquei sabendo que ele tá curado, mas ele bebia todo santo dia, quase todos os dias estava bêbado. E aí eu fiquei estudando, fui mal na escola, e pra mim, né, ele não ficar passando coisa na minha cara, ele não me dava nada, ele não me dava absorvente, essas coisas íntimas, ele não me dava nada, ele nunca me deu uma peça de roupa, só comida, e nem aluguel, não era ele que pagava, porque um dos irmãos nosso adotivo cedeu para ele, né? Porque esse meu irmão adotivo também prosperou, graças a Deus. E aí, deu pra ele morar um tempo até ele juntar o dinheiro e comprar o terreno dele. Mas como ele tinha o vício da bebida, então ele não pôde comprar nada. Viveu uma vida assim, lá naquela cidade amarrada, né? Mas ele era o próprio destruidor dele, não era o diabo não. Gente, tem coisa que não é o diabo não. Tem coisa que é a gente mesmo, a gente dá a culpa no diabo. Porque é fácil dar culpa nos outros. Eva deu culpa de quem? Na cobra, na serpente. Né? E Adão deu em quem? Em Eva. E o problema era de quem? De Adão. Porque Deus deu a ordem para Adão. Não deu para Eva. Se Deus não dá a ordem para a mulher, porque sabe que a mulher não presta para obedecer a ordem. Aí deu para Adão. Adão vacilou, foi dormir e deu no que deu, né? Mas para continuar a minha história. E aí, fui para essa cidade. E ele batia nela. Eu levantava cedo, eu cuidava da casa. Eu levava... Se vocês verem... É porque eu não posso citar aqui os bairros. De onde eu levava o filho dele, todos os dias ia buscar a pé. Porque nem tinha dinheiro do ônibus pro menino. E naquela época não tinha ônibus escolar.
Isso foi em 1996 para 1997, porque eu fui para lá em 1996. E aí, e não tinha ônibus escolar naquela época. E aí eu caminhava, andava para levar esse menino, sol, chuva, tinha que levar esse menino na escola, voltava, eu ia estudar. E aí, lá tem uma escola, lá em Juiz de Fora, tinha na época, em 1997, a escola de Zico. Zico é aquele jogador da seleção brasileira. E eles estavam selecionando pessoas para jogar futebol. Aí eu falei, eu vou me inscrever. Aí me inscrevi, comecei a treinar sozinha, escondida. E aí, um belo dia, eu fui selecionada para jogar em outra cidade. Aí falei para esse irmão meu cabroso, falei, fulano, entrei na seleção de Zico, né? Fiz a prova, né? E passei. Aí, não, tu não vai não. Futebol é pra sapatão, é pras lésbicas, não é pra mulher séria. Você tem 15 anos, vai estudar, fazer uma faculdade séria. Aí eu falei, quem falou isso? Quem falou que futebol é coisa de aonde tá escrito isso? Então quer dizer que todos os homens que jogam futebol é gay? Não, homem é homem. Mas é por quê? Porque ele é machista. Não sei se se fala assim em português. Ele é um tirano. É uma pessoa, mentalidade de camarão. Absorve só coisa ruim. Camarão só absorve, porque o camarão é considerado o piolho do mar. Então não tô dizendo que ele é um piolho, mas ele só absorve coisa ruim na cabeça dele. É uma pessoa que tá lá atrás ainda, no tempo dos Freeston. Tô falando isso, gente, de 1997. Agora eu não sei, porque eu não tenho amizade com ele. Tenho um contato, mas não amizade, que é outra coisa. E aí, eu chorei. Eu chorei, comecei a treinar, né, escondido. Aí eu fui para um bairro bem famoso que tem em Juiz de Fora, para participar do torneio. Tava precisando de uma pessoa e me chamaram. Aí eu fui, nós ganhamos. Aí o treinador veio, me chamou. Falou, você é da onde? Eu falei, sou da Bahia, mas eu tô aqui acho que eu tinha uns 2, 3 meses que eu tava em Juiz de Fora. Ele falou assim, então, amanhã você vem buscar o uniforme, que você vai começar a treinar com a gente. E a gente vai pra cidade, não sei aonde, domingo, jogar. Fui escondido. E foi uma confusão do inferno quando eu voltei. Que ele soube que eu fui jogar bola. Ele chamou minha irmã, soltou uma mentira pra minha irmã na Bahia, dizendo que venha buscar sua irmã. Senão ela vai engravidar aqui, que não tinha nada a ver com macho. Eu vim conhecer o corpo de um homem quando eu tinha quase 19 anos. Já tava né, pro Brasil, eu já tava velha e enferrujada para conhecer um homem. Por quê? Porque o meu objetivo não era fazer família. Não era ter filhos. Só tem uma, mas não era fazer filhos. Não era ter machos, coleção de camas. Não. Eu queria só jogar bola, que pra ele era coisa de mulher sapatão. É sapatão que fala? Não, lésbica, tudo bem. E aquilo ali veio uma raiva tão grande dentro de mim. Aí minha irmã, naquela época, minha irmã não me ligou, minha irmã me escreveu. Me escreveu uma carta. Eu tinha carta, mas com essas mudanças minhas, joguei as coisas tudo fora. Aí eu falei, aí voltei pra Bahia depois de 9 meses. Fui mal na escola. Criei uma raiva muito grande dele. Muito grande dele. Só que depois que eu vim perceber que tudo cooperou pra me chegar onde eu tava hoje. Deus não queria que eu fosse uma jogadora de futebol. Deus não queria que eu fosse uma dançarina. Deus queria que eu servisse e conhecesse a Ele. Coisas que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Fiquei lá 9 meses. Aí comecei a gostar de um rapaz que tinha a minha mesma idade, só que ele não suportava aquela família, porque ele era bem problemático, meu irmão. Meu irmão tem uma carga espiritual assim muito forte. Mas não quer ajuda, né? Mas esse é um problema dele. É ele Deus, né? E mais ninguém. E aí, voltei pra Bahia. Depois de 9 meses eu voltei pra Bahia. Voltei de novo pra casa da minha irmãzinha boa. Fiquei 1 mês. Não aguentei não naquela cidade. Não aguentei. Aí eu falei assim, vou pra Porto Seguro. E ela falou assim, pra Porto Seguro? Você vai fazer 15 anos. Você tem 15 anos. Porque eu não sei se eu fiz 15 anos em Porto Seguro ou foi lá em Minas, não lembro. Aí ela falou assim, você tem 15 anos, tá muito pequena. Não, você vai terminar os estudos primeiro e depois você vai pra Porto Seguro. Não. Aí eu fui e fiz uma carta
uma carta escondido para a ex-esposa do meu irmão falecido. E aí ela me respondeu. E eu conto para vocês essa nova história em Porto Seguro no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, comenta, segue bastante a página, porque vem muitas novidades. Deus abençoe vocês.